Fala aí, santistas. Meu, agora que eu terminei de usar meu tanque de oxigênio aqui e quebrei tudo no meu quarto de desespero nesse jogo, tô pronto para finalmente vir bater o papo aqui com vocês. E, bom, saiu aí após o jogo a coletiva do Vojvoda, falando um pouco da partida, do elenco, dos acontecimentos. E eu, PH, tô aqui para trazer para todos vocês todas essas atualizações, né? Mas primeiro eu quero agradecer aí todos os feedbacks positivos no último vídeo e fico feliz que vocês tenham gostado do corte. Tramontina. Agora estamos aprendendo e vamos fazer. Que jogo maluco que foi o jogo de hoje. Mas enfim, vocês vão poder ouvir um pouco mais aí sobre o pós-jogo no vídeo que o Edu acabou de soltar. E eu vim trazer aqui para vocês alguns detalhes da coletiva do Vojvoda pós-jogo, né? E diga-se de passagem, que coletiva, né? Foi uma coletiva curta, mas mesmo assim é nítida a diferença da coletiva de um técnico de verdade, na postura, na forma de ouvir, na forma de falar, na propriedade, né? No conhecimento daquilo que ele está falando. Isso é um ponto muito positivo também. Então, assim, santistas, foi como eu disse, uma entrevista curta, né, onde eles procuraram falar basicamente ali do jogo, dos acontecimentos e também um pouco dessa trajetória aí inicial do Vojvoda, né. O Vojvoda, quanto à questão do jogo, ele defendeu bastante a ideia do bom primeiro tempo do Santos e que eu concordo, eu acho que o Santos teve uma mudança brusca de postura, é nítido a diferença no entrosamento, na criação de jogadas, ele bate bastante na tecla de que foi um primeiro tempo que, embora eles soubessem dessa probabilidade de que o Atlético Mineiro ia ter mais a posse de bola, né? Primeiro por estar jogando em casa e segundo por ser um estilo de jogo que o Sampaoli gosta de aplicar, né? E que o Santos se portou muito bem no primeiro tempo, né? Com uma marcação-pressão, tempo inteiro pressionando, com linhas altas, né, dificultando a saída de bola do Atlético Mineiro e também das chances de gols que o Santos criou, que o Santos fez um primeiro tempo melhor do que o Atlético Mineiro e eu acho que aqui ninguém vai discordar disso. O primeiro tempo do Santos foi muito bom, muito melhor do que o do Atlético Mineiro e vinha sendo muito melhor também no segundo tempo, em que o Vojvoda ele traz essa questão dos acontecimentos do segundo tempo, que no intervalo ele pediu, né, para que a equipe mantesse aquele espírito, que mantesse aquela pressão, aquela raça, aquele entrosamento que eles tiveram no primeiro tempo, mas acabou tendo esse imprevisto do animal do Zé Ivaldo, porque é um animal, acho que não tem outra forma de descrever. Primeira questão da primeira falta, boba pra caramba, né, sem necessidade, em que ele toma o cartão amarelo e depois, sabendo do cartão amarelo, vai lá e faz uma falta mais boba ainda, prejudicando um jogo que estava tudo caminhando para que o Santos pudesse sair vitorioso. Até disse isso um pouco no último vídeo, no pré-jogo, né, sobre a escolha do Zé Ivaldo, que algumas pessoas talvez seriam contrárias, porque ele é isso. Ele tem esse negócio da raça e de entradas mais fortes que até certo ponto agrada, mas a partir do momento que isso ultrapassa a responsabilidade, o bom senso, o cara não pode jogar no Santos Futebol Clube. E eu acho que isso ficou nítido e claro para todos. O cara não tem inteligência de leitura de jogo, emocional, da situação, né, ali do momento, e faz uma falta como essa. Por isso que eu reclamei também da questão da enrolação do Santos em bidar o Adonis. Como teve toda essa demora, muito provavelmente não foi por isso que ele deve ter treinado no time titular e que não deve ter sido titular no jogo de hoje, que, diga-se de passagem, entrou bem. E teve que entrar com o Zé Ivaldo, que, enfim, prejudicou absurdamente o jogo do Santos, né? Então os jornalistas até perguntam essa questão para o Vojvoda. O que ele fala é o óbvio, né? Que são essas coisas do futebol que, por mais que você se planeje, que você crie uma estratégia, você não tem como controlar. E que foi o que aconteceu com a situação do Zé Ivaldo. Foi a mesma coisa que aconteceu também do Brasão, quando eles questionam dessa questão, né, da saída do Brasão, por que teve essa manutenção dele na partida, por que ele continuou, e que ele fala, né, que ele confia na equipe médica, que a equipe médica tinha liberado ele continuar, mas não muda o fato de que também foi um imprevisto, não tem como um técnico prever esse tipo de coisa. Então, assim, considerando que nós tivemos esses dois imprevistos que mudam bastante a dinâmica do jogo, o Vojvoda fala que entende que foi um bom resultado.
né? Foi um resultado onde a gente conseguiu um ponto fora de casa, mas ele bate bastante na tecla também que eles foram para brigar pelos 3 pontos e demonstraram isso dentro de campo. Isso é muito importante. Uma coisa que eu gostei muito da coletiva do Vojvoda e que nenhum dos outros supostos técnicos que passaram pelo Santos tinha uma postura, uma visão dessa, é falar muito sobre o espírito da equipe, que é isso que a gente tanto sentia falta no Santos, né? Além de uma equipe entrosada e que jogasse bem tecnicamente, taticamente, mas o espírito de vencer, de raça, de brigar. Então ele fala bastante disso e ele fala também bastante que tem que ter o apoio da torcida, mas fala que para isso o time tem que entregar esse espírito. Isso que eu achei muito legal dele, porque ele não fica lá se vitimizando, mas a torcida tem que apoiar. Não, ele está falando que é uma troca, né? A torcida tem sim que apoiar, mas o time do Santos e o elenco do Santos tem que mostrar uma postura, um espírito igual teve hoje. Então é importante essa noção dele de mérito, de fazer por merecer, o amor incondicional de nós torcedores para esse time, de tudo que a gente passou aí nos últimos anos, né? Então você vê que é uma postura de um cara campeão, de um cara com mentalidade vencedora, com mentalidade de entregar um bom resultado, de entregar um bom trabalho. Enfim, né, eles também perguntam algumas coisas, por exemplo, referente ao Neymar, né, sobre a atuação dele, sobre a perseguição que ele teve em campo com as questões das faltas, e ele diz, basicamente, né, da importância do Neymar, da qualidade dele, que isso é visto no primeiro tempo, embora eu não acho que o Neymar tenha feito um bom primeiro tempo, tenha feito um bom jogo, mas que ele gosta de trabalhar com jogadores grandes, com jogadores importantes, e que o Neymar vai voltar a ajudar o Santos e que eles vão trabalhar para que o Neymar possa, né, fazer a diferença, e eles contam com isso, né? Então eu achei uma resposta também ali cabível para a questão do Neymar. Ele nem babou o ovo no Neymar, ao mesmo tempo também não ficou criticando, né? Ele sabe ali do momento e dessa reestruturação, desse recomeço que nós estamos tendo. Foi dito também sobre essas 2 semanas que o Vojvoda teve de treinamento por conta da pausa da CBF e perguntam qual foi a importância dessa parada que teve. E ele basicamente falou da diferença do primeiro jogo, né, em que ele teve 1 semana de treinamento, já para esse segundo jogo, com aí quase 15 dias, né, em que foi um tempo em que ele conseguiu conhecer melhor o elenco dele, não só tecnicamente, mas como pessoas também, que é importantíssimo, e que o elenco também foi importante para conhecerem a metodologia de trabalho dele, a forma de treinar, a forma como ele enxerga também o futebol, né? Como ele enxerga que o Santos tem que jogar, como o Santos tem que fazer, né? Então, para mim faz total sentido. Eu acho que tudo que ele disse na coletiva, isso que é o mais legal, ele aplicou em campo. Diferente de outros pardais aí que ficava, nossa, tecendo loas, babando o ovo dos jogadores e que estão treinando pra caramba e que não sei o quê. E em campo não via nada disso, absolutamente nada próximo a isso, né? E não, tudo que ele disse nós vimos. Então é igual eu falei no pré-jogo, que independente do resultado de hoje, a gente tinha que avaliar a postura do time, a mudança tática, técnica e de espírito do time. E isso nós vimos, e isso tem que ser reconhecido. Esse empate hoje foi heróico, né? Tivemos 2 situações ali adversas a nós e que o Santos teve esse espírito brigador de correr atrás e trazer um ponto fora de casa. Então eu acho que é muito promissor, dada a apresentação do Santos, tanto com 11 jogadores e depois com um jogador a menos, com a arena aí mais de 30 mil pessoas jogando fora de casa. Então a gente tem que se apegar a isso. Eu realmente fiquei muito animado com o trabalho do Vojvoda, fico um pouco, né, triste pela situação, pelas situações que ocorreram, mas eu entendo que é muito promissor, né? Nós tivemos hoje também uma outra boa notícia que eu entendo, né, e que foi comentada na coletiva, que foi a questão do goleiro Diógenes, porque não só eu, e acredito que vocês também tinham essa preocupação, né, quando a gente fez o empréstimo com opção de compra do João Paulo para o Bahia, como que ia ficar, né, essa questão do banco do Santos para goleiro, porque nós temos um baita de um goleiro que é o Brazão, e ficava essa incógnita se o Diógenes poderia entrar e fazer atuações à altura, e foi um retorno muito
positivo do Diógenes hoje. E é isso que o Vojvoda fala. É o primeiro jogo que ele ganha minutagem no ano, é um momento do jogo, ele entrou num momento muito quente do jogo e que é muito difícil, principalmente para goleiros entrarem e fazer boas atuações, né? E ele realmente fez uma baita de uma atuação, salvou o Santos ali, talvez, de tomar mais 1 ou 2 gols ali no final do jogo, quando o Atlético estava na pressão, e eu acho que também fica essa notícia muito positiva. Talvez e muito provavelmente abemos goleiro também em reserva. Foi comentado também a questão do Brasão, que todo mundo ficou preocupado, foi uma cena chocante. Inclusive eu estava vendo o jogo aqui com a minha mãe do lado, ela quase teve um infarto depois que viu a cena, porque realmente foi uma cena feia, né? E a gente ficou desesperado, depois ele tem que sair de ambulância também. Primeiro, né, com a preocupação da pessoa e também da contribuição dele para o time, né? Então isso foi questionado para o Vojvoda, né, que quando são casos de concussão ali, tem 5 dias que o atleta tem que ficar, né, sem jogar para se recuperar, e a questão, temos o clássico ali domingo, e eu acho legal que o Vojvoda ele demonstra muita confiança em todos os jogadores dele. Então falou tranquilamente sobre a possibilidade da ausência do Brasão no clássico contra o São Paulo, apoiou o goleiro Diógenes, falou primeiro, né, sobre a questão da pessoa do Brasão, dele se recuperar, dele estar bem de saúde, e depois pensar nessa questão dele jogar no domingo ou não. E aí, por fim, eles bateram nessa tecla, né, da questão do clássico de domingo, sobre como a torcida apoiou a atuação de hoje, mas cobrou o clássico, porque clássico é clássico. E ainda mais nós santistas, né, que sofremos tanto nos jogos de clássicos aí nos últimos anos. E eu gostei da postura dele também, uma postura serena, tranquila, de que eles têm sim que fazer um bom jogo, têm que trazer os 3 pontos e que têm que trabalhar bem durante a semana, mas mostrou serenidade e tranquilidade para o jogo. Então essa postura dele, de quem sabe o que está fazendo, de quem pensa em tudo, que tem o time na mão, que tem, sabe, pleno conhecimento sobre tudo que ele fala e tudo que ele faz. Isso para nós santistas é uma sensação de conforto gigantesca, né? Então é isso, santistas. Foi, como eu disse, uma coletiva rápida. Entendo que foi muito boa pela postura, pelas coisas que foram ditas. Acho que refletiu bastante os acontecimentos aí do jogo. E eu entendo que nós santistas temos que dormir aí felizes. É lógico, não é o resultado que a gente gostaria, mas é um resultado que dentro de todo o cenário é muito bom para o Santos, ainda mais quando a gente olha para o Santos que entrou em campo hoje. Eu não via uma postura dessa do Santos já há um bom tempo. E eu realmente fiquei muito feliz de ver essa mudança e traz muita esperança, né, para nós torcedores. Mas é isso, santistas, muito obrigado, até a próxima. Chambre, de sempre, coloca aí pro pessoal, @canal Vem Pro Peixão, meu Instagram também, ph.cfeitosa, do Edu Futirinhas. Curtam o vídeo, se puderem se inscrever aí, quem não é inscrito, hypar o vídeo também para que a gente possa alcançar mais pessoas aí. Beleza? Valeu, santistas! Até a próxima!